Queridos amados, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente na congregação Jardim de Deus para fazer a exposição da Santa Palavra de Deus. Para os amados que já estão nos acompanhando há bastante tempo, o livro que está sendo colocado para discussão é o livro do profeta Amós. Já passamos do capítulo 5, agora vamos para o capítulo 6 do profeta Amós. Eu gosto sempre de pegar o que foi dito e fazer um resumo para você poder compreender, fazer um gancho, um ligamento, para você conseguir ter pegar o raciocínio do profeta um pouco, que é assim, bastante complexo. Eu acho complexo o livro do profeta Amós. Apesar dele falar aqui no capítulo 7 que ele é apenas um boiadeiro, mas é um boiadeiro com bastante conhecimento, principalmente quando se usa as metáforas. Usou as metáforas, usou linguagem figurada, pode dizer que é um texto complexo. E o profeta Amós, ele trata justamente disso, dessa complexidade de dar o seu texto, mas ao mesmo tempo ele vai simplificando para que o indivíduo venha entender, ou seja, compreender, entender e absorver. Tá? É muito interessante essa parte aqui. Então, no capítulo 5, nós fizemos um comentário a respeito das características que o profeta demonstrou ali em relação às características que eu falo do evento, do fenômeno, ou seja, do que estava acontecendo ali em Israel, que é a questão da injustiça social, ou seja, a falta de justiça social que estava tendo ali na nação de Israel, a falta de justiça social. Então, por isso que Deus ele tirou ele lá da cidade de Tecoa, do sul de Belém, e foi até lá na nação de Israel, nas cidades de Samaria e Betel. Ele foi justamente pregar ali. Sabe quem, na época dele, quem estava como rei? Jeroboão II. Jeroboão II imitou o Jeroboão I. O Jeroboão I fez sacrifício aos deuses, rachou, dividiu o povo, fez coisas abomináveis perante o Senhor. E esse Jeroboão II imitou o Jeroboão I. Isso 140 anos depois do nascimento, da morte do Jeroboão I. Então, ele é o rei do norte e Uzias é o rei do sul, que é de Jerusalém, tá? Então, essa diferença dá para perceber quando eu falo o nome Uzias. Você já lembra de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu disse, sim, é verdade, é muito próximo à morte de Isaías. É Uzias, né? Uzias, ele reinou 52 anos ali em Jerusalém. E nessas duas gerações que Uzias reinou ali em Jerusalém, com certeza Amós teve um certo contato, Isaías teve um certo contato com o discurso, a literatura, se possa se dizer, os escritos de Amós, né? E tem muita proximidade. O que me chama mais atenção é que os ricos faziam diversas explorações contra o pobre. Eles arrancavam aquilo que o pobre quase não tinha, para enriquecer e comprar coisas caríssimas para eles e para as famílias deles, né? Principalmente para suas esposas. É prova que no capítulo 4, o profeta usa um termo bastante pesado, a nossa linguagem é pesada, né? Mas na época não era tanto. As vacas de Bazaã. Quando você vai entender por que o profeta Amós usava vacas de Bazaã, você passa a ter uma noção que eram mulheres que sacrificavam o povo via através de seus maridos para poder ter uma casa pomposa, ter recursos pomposos, para mostrar aquilo que eles tinham, mas em cima da miséria do povo. Isso é o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? E o capítulo 6, ele desenvolve já a questão das consequências. Se bem que no capítulo 5, o capítulo 4 fala das consequências. E o capítulo 6, queridos,
ele detalha um pouco as consequências, mas só que ele intercede. Ele passa a interceder pelo povo de Israel. Quem? O profeta Amós. Ele fala com Deus em relação à situação do povo. Aí Deus ouve o profeta Amós. Quer ver? Vamos lá. Capítulo 6. Versículo 1. Vamos lá. Ai dos que andam à vontade em Sião e os que vivem sem receio no monte Samaria. Homens notáveis da principal nação, as quais vive a casa de Israel. Aqui está falando dos dois reinos, tá? Ele está falando a Samaria e está falando aqui também Sião. Sião, Jerusalém, tá? Onde ficava o templo, tal, e a cidade de Jerusalém. E Samaria, onde ficava o reino do norte. Então aqui ele já está profetizando. O profeta Amós, ele profetizava tanto para o reino do sul, onde ele era, como também para o reino do norte. Mas ele profetizou especificamente para o reino do norte, a qual Deus tinha escolhido, selecionado ele para isso, para pregar contra o reino do norte, da má conduta que eles estavam tendo. É daqueles que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte Samaria, homens notáveis das principais nações as quais vem a casa de Israel. Ou seja, vocês estão andando à vontade em Sião, em Samaria, vocês não têm receio do que vocês fizeram, não? Vocês não sentem uma certa assim, peso no coração? É isso que ele está falando. Versículo 2. Passai a Calne e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar o trono da violência. Que dormi em camas de marfim, vós espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro. Que cantais à toa sem o som da lira, inventais como Davi, instrumentos musicais para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vós ungis com os mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Desculpa a falha, porque eu estou sem meu óculos, né? É complicado. Então eles estavam apático, sem sentimento do que estava acontecendo ali na nação. Eles tinham absorvido, eles tinham tirado o recurso do povo, deixaram o povo na miséria, e o povo padecendo através das enfermidades e fome e tal. E eles estavam nem aí. Sabe o que eles faziam? Em vez de se incomodar com a situação, eles iam tocar, cantar lira. Cantar como Davi fazia. Instrumentos eles usavam para poder se expressar diante de Deus. Eles se baseavam nos ritos que eles faziam perante o Senhor, achando que Deus ia aceitar aquilo que eles estavam fazendo, mas cometendo injustiça. Aí Deus, os vossos sacrifícios, os vossos rituais, os vossos cânticos, eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Porque vocês não glorificam o meu nome diante dos filhos de Israel. É por isso que eu não sei. Você sabia que você pode louvar a Deus com os lábios? Pode louvar também a Deus com as suas ações? Tem duas formas de louvor a Deus, tá? A forma de louvor a Deus com seus lábios, que você canta louvores, hinos, né? Orações, né? Isso é uma forma de louvor. Qual é a forma de louvor que você pode fazer também? Através das suas ações. E o povo de Israel não estava fazendo a ação a qual Deus exigia. Qual era a ação, Jeremias, que Deus exigia da parte dos israelitas? É que eles fossem somente justos. Como era ser justo na época? Era simplesmente honrar os pobres, ajudar os pobres. Ou seja, deixar o pobre no sentido de viver
ter a sua liberdade e, ao mesmo tempo, ajudá-los. Mas eles não faziam isso. Eles faziam a exploração ao povo que sofria. E é isso que o profeta Amós foi chamado por Deus para pregar contra a nação de Israel que ficava no norte. A situação de Sião, em Jerusalém, era muito semelhante, era um pouco semelhante, mas era um outro contexto. Tá? Aí eles bebiam vinho, né, cantavam, faziam tudo isso, e Deus não se agradava. Versículo 7 diz: portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Ou seja, vocês que se acham melhores do que os filisteus, eles foram cativos, também vocês serão cativos. Aquela cama que você tinha para se despreguiçar, aquele móvel de marfim que você tinha para poder desfrutar de uma vida boa, que você ganhou explorando, destruindo a vida dos pobres, sabe o que vai acontecer? Eu vou destruir tudo isso e você se acabar e vou levar vocês como primeiro, vocês serão primeiro a ser cativo ao Reino do Norte. Foi o que aconteceu. Versículo 8 diz, olha o que o profeta fala, versículo 8, o Senhor jurou por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos disse, abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Porque a pessoa que faz isso, de explorar uma outra, a pessoa que tira daquele que não tem, ela vive um sentimento nada mais, nada menos do que uma soberba. O soberbo, ele procura reter para si, que é o arrogante, né? Procura reter para si, procura viver somente para si, mas em cima dos outros. Ele, além de tirar, também ele não ajuda. Incrível que pareça. E Deus falou o seguinte, o Senhor dos exércitos disse, abomino, ou seja, eu amaldiçoo a soberba de Jacó. Jeremias, por que ele usou aqui Jacó? E odeio os seus castelos. Por que ele usou isso, Jacó, e odeio os seus castelos? Ele está fazendo isso de colocar o nome Jacó uma intenção, queridos. Ele tem uma intenção. Porque se você vê tantos textos de Amós como o texto de Obadias, você vê ambos, Obadias e Amós, eles falam de Jacó e Esaú. Até mesmo também Malaquias toca nesse assunto. Jacó e Esaú. Sabe por que eles tocam nesses dois nomes? Porque os irmãos estavam brigando entre si. Que era Edom e Israel estavam brigando entre si. E aqui Deus está falando o seguinte, Jacó, eu vou fazer o seguinte contigo, ou seja, Israel, eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou enviar meus exércitos. Sabe quais são os meus exércitos? Meus exércitos estão na natureza, estão nos céus e estão entre os homens, para vir contra vós. E no capítulo 4 desse mesmo livro, você percebe que viria fungos, bactérias, ali, de acordo com a tradução ali do original, você percebe que havia fungos e bactérias que viriam contra o povo, a qual tinha feito essa maldade de explorar o povo para disciplinar eles, para que eles voltassem para Deus. Ou seja, Deus ia usar a natureza para disciplinar seu povo. Jeremias, Deus usa a natureza, usa terremotos, usa temporais, usa os animais, usa o que mais, Jeremias? Usa vírus, bactérias, fungos, tudo isso está na natureza. Deus ele usa isso para aqueles que não querem levar Deus com seriedade, ele usa esses instrumentos para poder atingir aqueles que não querem levar a sua palavra com seriedade. Como eu falei aqui para vocês, que nós louvamos a Deus como? De lábios e também de conduta. Foi o que Jesus falou para os discípulos, para os judeus,
os judeus chegaram: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí Jesus se virou para a multidão e disse: por que vocês me chamam de Senhor e não fazeis aquilo que eu vos mando? Então, eles estavam louvando Jesus ali, mas Jesus pegou e não aceitou, não quis aceitar. Sabe por que ele não quis aceitar? Porque Jesus tinha mandado eles fazerem algo que eles não faziam. Então, nós louvamos de duas formas: como louvar a Deus, no sentido de cânticos, hinos, tal, louvores, tal, e louvamos a Deus na conduta justa, correta, pura diante do Senhor. Se você usa a sua mente, os seus lábios, seu coração, seus olhos, qualquer parte do seu corpo para pecar contra Deus, você não está louvando a Deus. Você está tentando desglorificar o nome do Senhor. Aí você vai prestar conta com ele. É o que o texto nos informa aqui. Principalmente contra o próximo, né? Vamos lá. Versículo 9 diz: se numa casa ficarem 10 homens, também esses homens morrerão. Se, porém, um parente chegando, a qual há os que há de queimar, tomar os cadáveres para os levar para fora da casa, e diz aos que tiver no seu interior: haverá outro contigo? Este respondeu: não há. Então lhe dirá: cala-te, não mencione mais o nome do Senhor. Aqui o que indica é o seguinte: de acordo com o capítulo 4, a respeito do fungo que ia atingir o povo de Israel, caso eles não se arrependessem da sua conduta, mas não se arrependeram. Aí tinha um tipo de fungo, bactérias, de acordo com a tradução, que tocou neles. Deu uma infecção horrível no seu corpo, e eles passaram a morrer nas suas próprias casas. E para eles poderem voltar para aquela casa, eles tinham que tirar os corpos de lá, que morreram, lógico, morreram, e queimar fora da casa. E aí o que acontece? Aí as pessoas que passavam ali próximo perguntavam: tem alguém mais aí? Aí ele dizia: tem. Não fala. Sabe por quê? Olha que eles estavam com tanto medo. Olha aqui. Cadê o versículo? Ele diz aqui, é o versículo 10, parte B: cala-te, não mencione mais o nome do Senhor. Sabe por que ele estava com medo? Porque diz os mandamentos: não colocarás o nome do Senhor teu Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles estavam lembrando esse princípio. Não, chega. Já colocamos o nome do Senhor Deus em vão, a gente não vai mencionar mais ele, para que não aconteça mais praga nenhuma. Esse que eles estavam com medo, receio. Entendeu? Então, eles já estavam levando, já com uma certa com seriedade e medo ao mesmo tempo, do que tinha acontecido. Essa praga que chegou entre eles, infectou seus corpos, matou eles ali, eles tinham que tirar para fora os corpos e queimar na frente da casa. Isso é muito comum no mundo antigo, digamos, a Índia ainda tem esse método, né? O indivíduo morre, é muito comum, mãe de família, jovem, criança, morreu ali, eles colocam numa macazinha, chega na beira do Rio Grande, enche de pira, que é aqueles paus, e toca fogo, os parentes olham, vão embora. Isso é muito comum no mundo antigo ainda, nas grandes civilizações, desculpa. E no tempo de Israel, havia esse costume vindo dessas civilizações, de pegar o indivíduo, se morreu com uma infecção, coloca na frente da casa e morre, né? E queima, né? Queima. Deixa eu ver o que mais aqui. Versículo 11 diz: eis que o Senhor ordena e será destroçado em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Aí, o que é que a Amós está dizendo? Sabe a casa grande, pequena que vocês fizeram, explorando os pobres? Vocês, governantes, vocês, sacerdotes, vocês, liderança, sabe o que vai fazer? Vai ficar tudo em ruína, vai acabar tudo, nada sobra. Deus vai destruir, vai acabar tudinho. Usando o quê? Usando a natureza e usando o que mais? Usando também os exércitos de outras nações que iriam invadir ali. 12.
Poderão correr a cavalos na rocha? Ele faz uma pergunta. E lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, fruto na justiça em Aslona. Vós alegrai-vos do Ladebar e dizei, não é assim que as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós o caso de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus, dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Araba. Então, resumindo aqui que eu li aqui para os irmãos, essa Lodebar significa, olha, essa casa, esse local que nós conseguimos, onde estão essas casas, nós conseguimos com a nossa própria força. Mas aí o profeta chega e diz assim, eu, Senhor, pois levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor dos Exércitos, a qual vos oprimirá. Aqui já não está falando com quem? Com a natureza. Já não é mais com a natureza. Esquece já o capítulo 4 aqui, a metade do capítulo 4, você vai lá para o final do capítulo 4, uma nação. Qual é a nação que viria sobre eles? A Síria. A Síria ia pegar eles e ia levar eles a cativo. Foi justamente o que aconteceu. O profeta que nós vamos estudar para compreender isso com mais detalhes, amados, o profeta Jonas. Tem um motivo de Jonas não ir lá para Nínive pregar a palavra de Deus ali. É um grande motivo dele não ir para a Síria pregar a palavra. Você sabia? O povo da Síria era um povo demasiadamente violento. E foi justamente esse exército que Deus instigou para pegar a nação de Israel, para levá-los a cativo. Então, eis aqui o capítulo 7, queridos, que nós acabamos de resumir aqui. Vamos para o capítulo 7. Também é pequeno, muito pequeno esse capítulo aqui. É apenas, quanto aqui? 17 versículos, mas é rápido que eu resumo, né? Esqueça que as perguntas você pode ficar guardando com você. Vamos lá. Versículo 7 diz, isto me fez o Senhor, versículo 1 do capítulo 7, isto me fez o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebanho da erva seródia. E era a erva seródia depois de finda as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Aqui está usando o quê? A natureza, já não é os homens, tá bom? É a natureza que Deus está usando aqui para pelejar contra o povo de Israel em relação a destruir sua plantação, através de gafanhotos. Mas você vai encontrar gafanhotos tanto em Joel, como aqui em Amós, como também em Oséias, né? Você encontra gafanhotos. E gafanhoto é uma visão que ele tinha, que podia significar algo literal, como também uma mensagem, uma alegoria indicando uma nação. E no profeta Joel, ela indicava as duas coisas, tá, amados? Indicava a natureza que vinha mesmo contra o povo, como aqui o profeta Amós está dizendo, que é a natureza que vem contra o povo aqui, tá bom? É a natureza. Mas no profeta Joel, lá é a natureza, mas ao mesmo tempo é uma nação que viria. Qual era a nação? O profeta Joel estava falando ali? Era a nação da Síria, que viria pegar o povo para levar cativo. Eles viriam como gafanhoto, uma multidão. E isso nós pegamos ali Joel, né, e comungamos, né, dialogamos ali com o capítulo 9 do Apocalipse, que fala daqueles seres que saem do abismo. Tá, vamos lá, versículo 2, até o 3, né, Então o Senhor se arrependeu. Aí você pode perguntar assim, se tivesse aqui aqui os Elders, né, que é o pessoal ali dos mormons, aí pulava um desses Elders ia pular, desculpa,
E aí dizendo, sabe, tá vendo como a Bíblia de vocês tem erro? Tá aqui, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, não. A palavra aqui, esse arrependimento é mudança de pensamento, tá? É metanoia. É a prova que está aqui o grego também dizendo que isso é metanoia, uma mudança. Deus mudou o pensamento. Qual era o pensamento de Deus? Era enviar os gafanhotos e deixar o povo ali na carestia mesmo, na fome, na miséria. Aí o profeta mostra, Senhor, o povo é pequeno, eles não vão aguentar isso. Aí Deus mudou o quê? O pensamento por causa de quem? Por causa da oração de Amós. Por causa da oração do servo do Senhor. E quando o servo de Deus, eis que a oração do justo pode muito o quê? Os seus efeitos. Então, a oração do justo Moisés, do justo Abraão e do justo Amós, pôde muito seus efeitos, e Deus ouviu e mudou os planos. Aí Deus tem planos, às vezes. Plano, olha, eu vou acabar com aquela situação, vou tirar isso aqui, eu não quero, tal. E quando você se coloca em oração, Deus ele vai e muda aquele pensamento a qual ele tinha em relação àquele determinado grupo de indivíduo, né? Versículo 4 diz: isso me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus chamou o fogo. Olha, aqui está invocando o quê? A natureza. Invocou a natureza dos insetos, agora está invocando a natureza não animada, que é o fogo, né? Aí o Senhor invocou, Deus chamou o fogo para exercer sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. O grande abismo que ele está falando aqui, lá no fundo, o fogo daqueles que você vê da lava saindo ali daqueles lugares da Indonésia, esses lugares onde tem muito assim, vulcões que saem dos mares. É isso que ele está falando. Aí está dizendo que Deus está invocando esse tipo de fenômeno para vir contra Israel. E este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Ele viu, né? Ele fazendo isso. Então, disse eu, quem? Amós, disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como aguentará, subsistirá? Como aguentará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor. Ou seja, pela oração de Amós não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Amós intercedeu em relação ao povo. O povo merecia. A liderança ali, principalmente, estava merecendo. Mas por causa da oração de Amós não aconteceu. Aí vamos lá. A natureza dos gafanhotos, tá? Invocou a natureza dos gafanhotos, invocou a natureza em relação ao fogo. Agora o que ele vai fazer aqui? É a parte mais emblemática que todo mundo gosta, principalmente o pessoal do ministério, né, que gosta de ler esse texto aqui, do plumo, né? Versículo 7. Mandou-me também isto, mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Você sabe o que é o prumo, né? Os homens sabem, né? As mulheres talvez não saibam. E o prumo é um aparelhozinho, uma linha ou um fio que amarra um pedaço, que amarra um peso de ferro, né? É mais para alinhar a parede, né? Aqui é o que ele diz, aqui interessante. O Senhor estava com esse prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Aí pergunta Amós intercedeu? Não intercedeu. Amós pediu para interceder? Para Deus não fazer isso? Não.
Nas outras duas você vê que ele pediu, mas nessa aqui não. Ô Jeremias, poxa, então Amós é o que? Faz recepção de pessoa, o que é Amós gostava de um de outro? Não, porque aqui, nos dois primeiros, era o povo junto. Aí ele estava intercedendo pelo povo, tá? Intercedendo pelo povo. Aqui é a liderança. A liderança que conhece, a liderança que sabe a verdade, não quer mudar de jeito nenhum. Sabe da justiça, da equidade, da pureza, sabe de tudo, mas eles estão fazendo de pirraça, de prazer. Eles estão adquirindo muitas coisas através da exploração do povo, mas eles não querem saltar ali o bojo, tudo aquilo que eles conseguiram, eles não querem saltar. O que foi que ele falou? Eu tenho um plumo na mão, agora eu vou medir o povo. Agora eu vou medir quem? O povo não, desculpa. O Senhor disse, vê Amós, respondi um plumo. Então me disse, Senhor, eis que porei um plumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. E jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados, destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Sobre o meu povo, Amós, eu não vou fazer nada, tá? Sobre o meu povo, essa geração aqui, nada. Mas sobre os altos, sobre a liderança política de Jeroboão, sobre os sacerdotes, todos eles, eu vou passar a espada. Eu vou destruir com eles. Por quê? Porque a liderança, principalmente a religiosa, não queria fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Era guardar seus mandamentos. Eles não queriam mais. Eles queriam viver a vida de ritual. Quando se fala aqui em Jeroboão, casa de Betel, principalmente casa de Betel e Gigal, ele está relacionado ali com duas situações. A Betel, porque a palavra Betel em hebraico, Betel, casa de Deus, tal, e Gigal está relacionado justamente àquela cidade onde tinha os 4 chifres, que eu expliquei aos amados aqui. O indivíduo pecava, fazia tudo que não prestava. Quando ele queria se livrar daquilo que ele tinha cometido, ele ia lá e segurava no chifre. Pronto, acabou, não vai ter consequência nada, o pecado passou. Aí eles, poxa, bacana isso, né? Eu vou assaltar, roubar, matar, furtar, fazer tudo que não presta e vou pegar lá no chifre e ninguém vai me matar. Então eles estavam com meditação. Eu vou pecar mais, vou segurar no chifre, ponto. Pronto. Aí Deus falou para Amós, dizendo no capítulo 5, sabe o que eu vou fazer com Betel e com Gigal, onde tem os chifres? Eu vou destruir tudinho, vou acabar. Porque eles querem se segurar em rituais, mas eu não quero, eu não aceito as músicas deles, não aceito o sacrifício deles, não aceito os rituais deles, não aceito o dízimo deles, nada, nada, nada. Por quê? Eles pecaram contra mim, não guardando meus mandamentos, principalmente explorando o seu próximo. Versículo 10. Aí vem o conflito. Você percebe que esse conflito tem tanto com Ananias e Jeremias, é um conflito muito próximo, Ananias e Jeremias, com o de Amós com Amazias. Olha a mentalidade do caboclo, que ele foi brigar com o servo de Deus, o profeta Amós, olha o que aconteceu com ele e a família dele. Versículo 10. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, rei de Israel, o profeta Amós tem conspirado, tem falado contra ti, no meio da casa de Israel, rei. Esse profeta tem feito isso. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ou seja, tudo isso que o Amós está falando vai vir contra a casa, vai vir contra a terra. E a terra não pode sofrer, Jeroboão, essa situação. Então você deve tomar uma providência. Porque assim diz Amós, Jeroboão, morrerá a espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Ele estava falando verdade? Ele reproduziu as palavras de Amós. Mas sabe que o Amós falou de ti, Jeroboão, rei de Israel, sabe? Que você vai ser levado a cativo, vai morrer a espada e toda liderança.
Então a terra não pode perecer com as palavras de Amós. Então Amazias disse a Amós, aí Amazias falou para o rei isso, aí Amazias se vira para o profeta Amós e diz: vai-te daqui, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Ou seja, vidente, sai daqui da nossa cidade de Betel, Gilgal, Samaria, sai daqui e vai lá para o sul de Israel, lá no local onde tu veio de Tecoa, fica lá para o sul de Belém. Vai para lá que nós não queremos mais te ouvir, seu vidente. Ele falou a palavra vidente para ele. Sabe o que é vidente? Vidente é diferente de profeta. O vidente no hebraico é Henses, que é uma forma de adivinhar, é uma forma de vasculhar a vida do indivíduo sem ter a verdadeira revelação daquilo que o indivíduo poderia ter. E Navi, no hebraico, o profeta não, ele tinha revelação. Então, em vez de ele falar profeta para Amós, o sacerdote Amazias foi e falou para ele de vidente. Aí, olha o que o profeta diz para ele. 13. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás. Isso é Amazias falando, porque é o santuário do rei, o templo do reino. Amós, sai daqui, cai fora daqui, porque aqui é a casa do rei e o templo dele, do nosso reino. Sai daqui, vai lá para a tua cidade, não fica mais aqui, tá? Sai, seu vidente, daqui. Pode usar o termo, sim, que a juventude vaza daqui, tá? Respondeu Amós e disse a Amazias, o sacerdote: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Jeremias, ele não é profeta, ou seja, na tradução aqui, ele pega a palavra Hansis e diz que ele não é Hansis, nem pertencia a um grupo de Hansis. Ou seja, ele não é vidente como eles. Um tipo de profeta que vivia somente no palácio para ganhar recurso do rei. Havia os grandes profetas que viviam nos palácios para ganhar, o nome do rei. Era o funcionário público do rei. Ganhava aquilo que o rei dava para eles, tinha que falar de acordo com o que o rei gostava de ouvir. É prova que Micaías, quando foi falar algo contra Acabe, te falei, Josafá, que ele só fala o que é mal contra mim, e veio dele uma bufetada no rosto de Micaías, e depois chamou os 400 profetas, o espírito maligno foi, tocou na boca deles e falou que era para eles irem na peleja, que eles iam ganhar. Aí se deram mal, tanto Josafá como Acabe. E aqui, os profetas dos palácios, tá? E aqui o nosso querido Amós, ele não era um profeta palaciano, ele saiu lá da boiadeira onde ele tomava conta de sicômoros, e onde ele cuidava, e saiu do sul e foi para lá pregar a palavra de Deus para eles. E é por isso que Amazias mandou ele voltar para a terra dele. Aí ele fala de novo aqui, Amós, versículo 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Ou seja, Amazias, tu está mandando parar de falar, de profetizar a palavra de Deus. Tu fala isso contra. Olha o que vai acontecer contigo, Amazias. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada,
e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado ao cativeiro para fora da sua terra. O sacerdote não podia ter terra, e ele tinha terra. Entendeu? Se ele tinha terra, ele estava desfrutando de algo que não era para desfrutar, das chamadas casas de marfim. Ele, a esposa dele, a sua família, desfrutando de um bom salário, explorando o povo. Aí veio a sentença. Quando ele veio censurar o profeta Amós, Deus tomou Amós e disse: assim diz o Senhor, a tua mulher vai se prostituir, os teus filhos serão mortos, e tu vais ser levado ao cativo para uma terra distante, tu e Israel, e ali morrerás. Que palavra de consolo lhe deu? Queridos, não existe palavra de consolo para aquele que faz o que é errado, pratica o que é errado e é conveniente daquilo que é errado. Não existe palavra de consolo. Se existir palavra de consolo para massagear o ego, é para a pessoa, poxa, correto, gostei daquele profeta, muito bom. Aí a pessoa vai praticar mais o errado. É semelhante a um filho pequeno, quando o filho faz alguma coisa errada e vem o pai e a mãe, em vez de dar correção no filho, não faz, aí o filho, poxa, o papai e a mamãe não fez nada. Mas, pelo contrário, eles gostaram daquilo que eu fiz. Sabe o que vai acontecer? Vai fazer mais. Era o que acontecia na época. Os profetas, em vez de eles fazerem o certo, de criticarem e pregarem a mesma palavra contra a liderança israelita, eles não. Eles faziam totalmente ao inverso. Aí Deus teve que levantar o quê? Um profeta que não era discípulo de profeta, como ele mesmo falou no capítulo 4. Olha, eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Aí ele reitera aqui no capítulo 7. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Ou seja, eu não pertenço ao grupo de vocês. Mas Deus me tirou dos lugares mais humildes para falar. Assim diz o Senhor. Então, queridos, a palavra de Deus, quando Deus toma, o Espírito Santo toma o homem, é para corrigir aqueles que estão em caminhos tortuosos e para elogiar aqueles que estão andando na retidão. Assim diz, de acordo com o texto sagrado. Se alguém tiver alguma coisa contrária ao que o Amós está dizendo, então, sejam bem-aventurados. Eu não encontrei até agora nadinha contra as palavras desse homem inspirado por Deus. Um simples boiadeiro, mas que Deus tomou para abalar tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. Tá bom? Então, queridos, se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, tal, pode pegar aqui. Deus ele usou a natureza para castigar o povo dele. E eu queria saber sobre esta situação que o senhor falou, Indonésia, os países que eles foram afetados, e depois o senhor falou que enviou alguma coisa sobre o inferno de baixo, que viria assolar o povo também. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Deus ele usa assim a sua criação para poder lidar com a sua criatura. O homem é a imagem e semelhança de Deus, tanto o homem como a mulher, sim, mas não deixam de ser criatura de Deus. E toda criatura de Deus, ela tem como receber a correção do seu Criador. Ele usa para corrigir suas criaturas a natureza, usa os fenômenos, usa qualquer
ambiente, é conhecido como circunstâncias, dado pela linguagem filosófica, circunstâncias. Deus ele se utiliza das circunstâncias para poder nos corrigir e para poder nos, assim, nos colocar no prumo. E essa parte que você tocou, fez lembrar dos abismos, lá dos profundos, tal, é que o indivíduo ele não tem, na época não tinha acesso, até hoje, né, também não tem acesso às partes mais profundas dos mares, o que tem lá. Nós não temos acesso. O que temos acesso é quando já chega até nós, submergindo, né? Mas qual é a mensagem que ele está dando aqui? Que as coisas mais profundas que acontecem lá, Deus ele pode usar as coisas mais profundas da natureza, a qual nós não conhecemos, lá do fundo mesmo, para poder vir até nós. Então tem coisas que é desconhecida. Digamos, tem coisas que é desconhecida no mundo da medicina, no mundo da ciência, entendeu? É desconhecido. Então Deus ele usa o desconhecido para nós, para corrigir todos nós, para a gente apelar a Ele, porque Ele conhece a situação, coisa que nós não conhecemos, porque a ciência ela se limita a conhecer coisas aqui, fenômenos, seja da natureza, seja da área da saúde, seja o que for, para explicar, mas o Deus do impossível ele trata da situação. O Deus do impossível. Então, tem coisas que o ser humano não consegue explicar, mas Deus ele entende e conhece muito bem. Então, o conhecimento de Deus ele é infindável, que nós não temos acesso a ele. Tá bom? Você tem outra pergunta? Sim, eu estava falando sobre os povos antigos, de queimar os corpos, né, por causa da praga. E essa pergunta eu faço porque hoje em dia tem crematório, e eles queimam. E também eu vi algumas pregações, meu pai também fala, e a palavra de Deus também diz, né, que a gente não pode queimar o corpo. Mas isso não é errado, isso? Tradicionalmente, os profetas, o mundo judaico, israelita, judaico, tal, eles enterravam as pessoas. Até hoje tem esse costume, tá? De enterrar o indivíduo próximo ali entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Qual é a ideia ali? A ideia é a seguinte: porque quando o Messias se revelar, os indivíduos vão de ressuscitar para poder ouvir a palavra do Messias, tá? Entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Tem um cemitério, até hoje eles têm essa tradição de enterrar os indivíduos ali. Se há essa questão de ressuscitar o indivíduo, então por que queimar o corpo? A intenção de queimar o corpo na época, até hoje tem isso, é de espalhar e para aquele indivíduo não ter mais retorno nenhum daquela natureza dele. Essa era a intenção no mundo antigo. Aí o que acontece? Ela difere da intenção do mundo judaico. Ela difere. Agora, assim, no tempo do profeta Amós, as pessoas que sofreram uma determinada praga, seja ela a lepra ou qualquer outra coisa, quando ela morria, ela tinha que ser queimada, para que aquela praga fosse queimada também, seja fungo, bactéria, seja lá o que for, tinha que ser queimada para que as pessoas não fossem infectadas novamente. Entendeu? Isso, contaminada, correto. Então havia esse rigor. E eles faziam isso na frente da casa, queimavam ali o indivíduo, não enterravam, queimavam mesmo para que a praga não se propagasse. Uma das grandes provas disso é a peste bubônica que teve no século
no século XIII, que dizimou mais de 200 milhões de pessoas, que é uma pulga que saía do rato, aí picava as pessoas e desenvolvia aquelas úlceras que coçavam, estouravam no corpo, e aquilo ia passando para as pessoas, em contato uma com a outra, aí elas iam se contaminando e tal, e dava uma febre, uma dor de cabeça terrível, e uma fraqueza, a pessoa caía, aí não tinha resistência para aquilo. Então, qual era a forma que usavam na Idade Média? Era queimar os corpos. Algumas vezes conseguiam enterrar, mas outras vezes preferiam queimar. No tempo de Israel era assim. Era assim. Mas o modus operandi israelita judaico, é não queimar por causa da ressurreição dos mortos. Porque se você queima o corpo, é porque você não quer que aquele corpo ressuscite. Então essa é a ideia central de ambas as partes, tá bom? Então, queridos, quero agradecer. Se possivelmente surgiu alguma pergunta aos amados, hei de responder. Não, né? Rafael quer tirar mais uma dúvida? Vamos lá, Rafael. Mais uma dúvida. A pergunta que eu faço também para o senhor é, naquele tempo a corrupção, como hoje está acontecendo, né? E Deus me tomou no culto de quarta-feira, eu estava aqui com os irmãos, e muitas igrejas estão cobrando em campanhas R$ 100, R$ 200. Naquele tempo, já os profetas já viviam com uma vida luxuosa, né? Como o senhor falou até então, a palavra de Deus falou. E Amós, ele profetizou contra essas lideranças lá, profetas, que só profetizavam aquilo que agradava a ele, ao rei, né? Aí eles se mantinham no cargo, no poder, e ali eles faziam a vontade não de Deus, mas a vontade do homem, profetizavam, né? E hoje a gente vê isso. Hoje muitas igrejas, a gente vê isso, né? Lideranças, porque tem que honrar, porque tem que fazer aquilo, né? E a gente fica assim imaginando, né? Naquele tempo foi errado aquilo. Eu estou perguntando para o senhor, né? Uma pergunta. Foi errado aquilo, né? Nada contra os pastores que vivem da obra, né? Nada contra. O pastor às vezes não trabalha, mas ele está ali intercedendo, orando por nós, intercedendo pela obra, né? Mas hoje, nesse tempo, as pessoas estão cobrando, né, votos, cobrando coisas, e eu queria saber assim, a respeito do castigo que Deus impôs sobre eles, porque eles, né, naquele tempo, eles não queriam fazer a vontade de Deus, mas profetizar para o rei, e Deus levantou o menor, olha só, Deus levantou o menor para ir de encontro e castigar aqueles que estavam lá em cima, que se esqueceram de fazer a obra de Deus. Não sei se vai cair isso que eu vou falar. Eu acho que não. Na Carolina do Norte, tinha duas casas. A casa do Billy Graham, era uma casa de madeira, muito humilde, bem discreta. Qualquer pessoa poderia ter acesso lá. A casa do reverendo pastor Billy Graham. Essa casa está até hoje lá. E um pouco mais distante dali, havia a casa que valia 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Toda luxuosa. Do líder religioso daqui do Brasil, chamado Edir Macedo. Esses milhões de dólares não poderia ser aplicado
para ajudar em muitas obras sociais, coisa que o Billy Graham, em sua vida modesta, não fez, no sentido de não se apropriar dos dólares que entravam na conta para ajudar as obras sociais e a divulgação da palavra de Deus. Enquanto esse líder brasileiro que tinha essa casa, que tem até hoje lá, o valor poderia ajudar centenas e milhares de pessoas. Entendeu? Se vai ter um juízo em relação a isso, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Seja aqui nesta vida ou além dessa, ninguém vai escapar. O apóstolo Paulo, ele não se aproveitava. O apóstolo Paulo pedia oferta para ajudar irmãos que tinham necessidade, e quando ele pedia ajuda é quando ele estava preso. Mas além disso, ele não fazia, porque o que ele fazia era fazer tendas e ajudar a obra de Deus. Esse é o padrão que o apóstolo Paulo nos concedeu. Este é o padrão também que, para ajudar a obra do Senhor, Jesus também nos deu. De divulgar a palavra incessantemente, mas ter uma ajuda de custo, a qual Jesus tinha. Mas era incessantemente. A pessoa que não tem isso e diz que vive da obra, mas não faz, então, mas antes devolver, ou evitar pegar. Entendeu? Mas uma pessoa que está intercedendo, buscando, visitando, evangelizando, ela é digna, porque ela está deixando uma coisa particular dela para isso. Entendeu? Mas o padrão do apóstolo Paulo ele foi muito sábio, e não viveu uma vida como teve Amazias. Com certeza ele sabia isso de cor salteado, a vida de Amazias. E o certo, o sacerdote não ter nada, e ele tinha uma terra. Todas as tribos tinham terra, mas a tribo de Levi não tinha terra, e ele tinha terra. Quem foi que deu para ele? Os políticos. E as casas de marfim que ele, a sua esposa e seus filhos tinham ali, era casa luxuosa, onde eles podiam se despreguiçar. O que foi que aconteceu? Ele veio bater de frente com o profeta e se deu mal. Estava vivendo errado, estava vivendo totalmente clandestino da situação, foi bater de frente com o profeta. O profeta dele logo aquela revelação do que ia acontecer, que a mulher dele ia se prostituir, os filhos seriam mortos e ele seria levado fora da sua terra e seria passado a espada em cativo. E foi o que aconteceu. Então, quem se aproveita da obra de Deus, para querer, para fins próprios, o fim vai ser terrível. Seja aqui ou futuramente. Amém? Então, amados, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, dessa pequena exposição. Para a semana, possivelmente, acho que para a semana a gente termina já o livro de Amós, tá bom? Eu quero somente orar aqui, alguns segundos aqui, abençoando a vida dos nossos queridos e amados que têm participado conosco. Em nome do Senhor Jesus, quero abençoar a vida de todos, porque aqui é ao vivo, tá? Vou fazer uns segundos aqui de oração, juntamente com a Igreja do Senhor, abençoando a vida de cada um. Querido e eterno Pai, muito obrigado pela vida dos nossos queridos e amados ouvintes, os nossos internautas que ouviram a Tua palavra, aprenderam um pouco da Tua palavra, sejam eles tocados, abençoados, abençoa a sua vida profissional, familiar, a sua vida estudantil, abre as portas para aqueles que estão precisando, vê se há alguém com necessidades, alguém passando algum problema, seja ele de ordem espiritual, psicológica e de saúde, estende as tuas mãos nesse momento, repreenda a enfermidade, a doença, no nome do Senhor Jesus. Deus, dá vitória a todos que precisam da tua ajuda, Senhor. Faça isso. Espírito Santo,
Fique com essa pessoa e encha de paz, alegria, gozo e principalmente da salvação. Em nome do Senhor Jesus profetizamos a libertação, salvação e perdão dos pecados àqueles que estão se aproximando de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe.